Bem-vindos a mais um episódio do podcast Trabalho Médico, conectando você ao CIMED-MG. E hoje estamos aqui para trazer mais um tema muito importante para você, médico. Vamos falar hoje sobre o adicional de insalubridade. Para tratar desse tema, temos aqui dois convidados especiais do CIMED-MG. A doutora Mariana Lobato, que é advogada, especialista em direito público. Tudo bem, doutora Mariana? Bem-vinda. Bem, obrigada. E temos também o doutor André Cristiano dos Santos. Ele é médico de família e comunidade e também diretor do CIMED-MG. Bem-vindo, doutor André. Muito obrigado. Bom, para iniciar esse assunto, vamos começar pelo ponto básico do que é o adicional de insalubridade, Mariana. Rosângela, se me permite, eu vou voltar um pouquinho. Vamos falar da insalubridade antes do benefício, né? Insalubridade, doutor André, né? Do latim aí, é tudo que origina doença, né? Na condição de trabalho, a gente fala aquele trabalhador que está exposto a agentes nocivos à saúde. Então, insalubridade, qualidade de insalubre. E eu achei curioso que a gente estava todo mundo aí envolvido na eleição do Papa, né? Sim. E o Papa, tradicionalmente, ele escolhe o nome. Então, ele escolheu ser o Leão. E agora ele é o Leão XIV. E aí, a gente falando de direito do trabalho aqui, falando de direito social, eu falei, gente, olha que curioso, esse Papa escolhe o Leão, ser o Leão XIV, será que ele vai honrar o Leão XIII? Porque a encíclica, né, que marcou o papado do Leão XIII a carta social, porque ele vem aí em 1890, pós-revolução industrial, e ele cuidou de dar o recado dele, cuidando dos direitos do trabalhador, cuidando desse trabalho social. Então, a insalubridade é essa exposição do trabalhador a agentes nocivos à sua saúde. Lembrando, né, que a questão da insalubridade ela pode ser medida de vários meios, né? Você tem exposição a agentes físicos, agentes químicos. No caso do profissional de saúde, principalmente o médico, são os agentes biológicos, que são as principais causas, né, que agravam essa questão da insalubridade no quesito do médico. Exatamente, doutor André. E apesar da gente ter falado, né, eu trazer aqui que a gente falava em direito social, e tá lá na Constituição o adicional de insalubridade como um direito social lá no século XIX, é muito recente, eu acho que ainda demoramos demais em caracterizar como que é esse trabalho. Então, é exatamente isso. Então, a gente teve aí a CLT no ano de 1943, era Vargas, né? Depois a gente teve, em 66, o Estado se apropriando mais desse dever de ter a higiene, as condições mínimas de trabalho, mas foi só em 78 que a gente teve a normatização de parâmetros para medir o quanto é a exposição desse trabalhador que está num ambiente que não é salubre. Então, é exatamente isso que o doutor André falou. Por meio do Ministério do Trabalho, né, a gente tem as normas regulamentadoras e elas vão variar com o tipo de exposição. E no trabalho médico, a exposição é aos agentes biológicos. Então, tem uma norma específica para a exposição de agentes biológicos. Ótimo. E nós vimos, né, doutora Mariana, até nessa discussão sobre essa questão da insalubridade, nas próprias normas ela define graus, né, que seriam graus mínimos, médio e máximos de exposição a esses agentes, né, conforme o tipo de trabalho. E nós vimos com essa questão específica que nós tivemos da pandemia, que há uma necessidade, inclusive, de se rediscutir essa questão do grau de exposição. Por quê? Na maioria dos serviços, principalmente aqueles em que o trabalhador ele atende a demanda espontânea, que são serviços que a gente chama serviços de porta aberta, não houve uma mudança nesse grau de exposição
pelo menos na norma, para referência a essa questão ao trabalhador. E nós vimos que nós tivemos problemas nessa questão, no enquadramento desses trabalhadores que ficaram extremamente expostos, né? A questão da pandemia trouxe isso, mas a norma não mudou. Então, é uma discussão que a gente vê como necessária até para ter uma atualização sobre essas questões. Sim, ele está muito condicionado ao ambiente do trabalho. Então, se o médico tem uma lotação, como o doutor André está falando, ele está lotado numa unidade de porta aberta, né? Pela classificação dessa norma do Ministério do Trabalho, ele não estaria, se não for uma unidade categoricamente ou cadastrada como uma unidade para recepcionar doenças infecto-contagiosas, ela vai ali no perfil daquela unidade e vai falar, não, ainda que eu esteja aqui no meio da pandemia, essa unidade tem na sua essência o atendimento de demandas mais crônicas, né? Mas que não tem essa exposição a esses agentes nocivos do modo que o grau máximo se justifique. Mas nós defendemos, né, doutor André, que nós estávamos numa pandemia, eles sequer tinham condição de mudar a estrutura da unidade. Era Quantos difícil, pacientes, né, com Covid essas unidades básicas atenderam? Então, acho que são normas antigas, a gente tem mais de 30 MRs, mas nesse caso é uma específica que ela não mudou. Não mudou, de fato, não houve qualquer alteração. Mesmo com todo, né, esse período complicado que teve, realmente ainda continua defasado, né, essa alteração, continua ainda antiga. Houve alguma iniciativa para mudar essa norma regulamentadora, especificamente a que você citou? Não, a norma em si não, né? A norma, ela estabelece esses graus conforme a exposição. Sim. Então, ele entende que o que tem que ser mudado é a avaliação da condição de trabalho, mas isso não teve tempo para acontecer. Uhum. Então, se eu tivesse tido uma avaliação naquele momento da pandemia, talvez eu tivesse revisto esse grau de exposição quando esses trabalhadores estavam atendendo pacientes com doença infecto-contagiosa na habitualidade, né, Sim. doutor André? E no caso, essa questão da insalubridade, porque eu já comecei, já fui até assim, ansiosa, né, para saber da questão do direito mesmo ao adicional. Isso reflete exclusivamente, eu queria que você explicasse um pouquinho, né, para entender sobre isso, e se isso ele beneficia exclusivamente e com muito mais ênfase um profissional que seja um servidor público ou também as demais profissionais. É até o contrário, Rosângela. Então, a gente precisa entender que o adicional de insalubridade é uma compensação financeira pela exposição aos agentes nocivos à saúde. Os trabalhistas falam salário compensação, usam esse termo. Então, isso já está lá na CLT desde 43. Ele foi alterado com a norma em 77. Só foi a partir de 77 que eu consegui ter parâmetros para conferir esse benefício para esse trabalhador. Da iniciativa, o trabalhador que tem um regime de trabalho regido por essa norma, que já tinha. Quando que ela chega na nossa Constituição? Ela chega na Constituição de 88. E ela está lá com um direito fundamental para todo trabalhador, urbano e rural, tá? E assim, ela ficou de 88 até 98 assegurada também para o servidor, porque no rol específico do servidor também tinha assegurado para ele. Mas em 98 a gente teve uma mudança dessa Constituição e ele deixou de ser um direito constitucional do servidor propriamente. Ele continua no 7º, mas ele entende que o servidor é espécie do gênero trabalhador e que o servidor, por causa de um princípio que rege a relação dele, que é o da legalidade, só se eu tiver uma norma, se ele for da União, uma norma da União, se eu for do Estado, uma norma do Estado, se eu for do município, uma norma do município, assegurando esse adicional que ele é devido. Então,
É curioso, mas existem municípios que não têm a regulamentação desse benefício para o servidor público, enquanto para todo trabalhador seletista, isso está ali na norma dele. Se não paga, a gente tem que entender por quê. Será que falta avaliação? Porque prescinde uma avaliação técnica de qual que é essa exposição para nascer o direito ao benefício. Inclusive, né, doutora Mariana, o que a gente percebe é que é exatamente por essa diversidade, digamos assim, de legislações, em que cada município, cada ente público faz a sua, nós temos variações nessas questões, inclusive nos percentuais em que tem o pagamento, digamos assim, desse benefício, né? Estado, às vezes, é de uma forma, o município é de outra, o governo federal é de outra, e cada ente tem a sua legislação específica. E o que a gente vê é que acontece muitas vezes, como esse, digamos assim, esse benefício é pago por uma legislação própria, muitas vezes acontece, como aconteceu até recentemente no município de Belo Horizonte, onde você tinha simplesmente um congelamento do que era pago. Durante vários anos, o município pagava R$70 como valor de insalubridade para os seus profissionais de saúde. Isso é irrisório. Sim. Né? Então, assim, depois de um grande movimento e de uma pressão, houve digamos assim, uma correção daquele valor. Mas quando você compara, por exemplo, com a CLT nesse quesito, ela traz uma proteção muito maior para os trabalhadores, porque já tem uma norma estabelecida e tem uma referência, o que dentro do ente público cada um estabelece a sua e corrige ou não da forma como lhe convém. É a autonomia que é conferida aos entes mesmos federados, né? É isso mesmo, doutora André. Na CLT, você tem tantos percentuais como uma base já definida. Pode mudar? Pode mudar para melhor. E muda para melhor quando? Quando você entra com o sindicato acorda com o empregador. Então, eu posso deixar de pagar como base de incidência um adicional para um seletista, como base de incidência um salário mínimo, que é o que está previsto na Constituição, né? Então, salário mínimo, você entende aí com salário da União. Tudo bem que a gente tem estados, né? Rio de Janeiro, acho que São Paulo tem salários mínimos próprios, então vai valer o dele, mas eu posso, por meio de acordo coletivo, aumentar a base de incidência. E os percentuais estão ali definidos, então não vai variar, a não ser quando há essa negociação coletiva por parte de entidade representativa. Diferente do servidor público, exatamente. Então, aqui pertinho da gente, a gente tem inúmeras formas de calcular esse benefício. No Estado, a gente tem graus e um vencimento de referência, que é um vencimento de um cargo comissionado, chama DAD 1, salvo engano. No município de Belo Horizonte, a gente tem um valor fixo. Então, a gente tem um valor para o grau mínimo, para o médio e para o máximo. Como o doutor André falou, ele foi pago para o grau médio nesse valor de R$ 71,70 até 2022. Foi em 2022. Inclusive na pandemia, né? Um período né, que o médico mais trabalhou e que esteve mais exposto. Foi em 2022, depois de muita luta, que a gente teve a melhora desse vencimento. Ele sai de 71 e vai para 230 e alguma coisa. Hoje, né, esse valor tem sido reajustado anualmente, porque é pauta também da instituição. Mas a gente ainda briga para essa referência de base ser o vencimento. Essa é uma pauta da instituição. Em Betim, você tem outro... Betim, ele usa como referência o vencimento do profissional. Então, o percentual é menor, é 5, 10 e 20, mas se paga calculado sobre o vencimento e não o valor fixo. Então, isso é positivo. Assim também é na União. Então, isso vai depender mesmo das normas locais, que vão estabelecer como pagar esse benefício quando a gente está falando de um servidor não seletista. E aí são várias as discussões, sabe? Né, gente? Assim, no mundo jurídico, eu, por exemplo, defendo que ainda que não haja uma lei específica falando como que paga o adicional, eu acho que tem que equilibrar, assim. Eu sei que eu tenho que observar o princípio da legalidade, que é o comando da administração, mas eu tenho outros princípios que estão em jogo. Cadê a segurança desse trabalhador? Sim. Né? Cadê a dignidade desse trabalhador? Então, eu vou pedir uma outra indenização que não seja essa.
Eu vou orientar que ele faça uma avaliação, comprovado que ele tem a exposição, que ele seja reparado de alguma maneira, porque isso está ali no direito muito anterior. Sim. E vocês percebem que o médico, né, ele conhece, né, entende bem sobre a questão da insalubridade, ou assim, né, que a gente vê que muitos hoje, por ano, muitos médicos formando, principalmente os recém-formados, eles têm conhecimento disso, ou falta eles entenderem não somente os riscos que eles estão correndo, mas como é o município, como que rege isso, ou como o estado, né, onde ele trabalha ali, como isso funciona. Vocês percebem que falta essa informação para o profissional médico? O que eu percebo é que, assim, na formação médica, as faculdades, de uma forma geral, elas estão muito preocupadas com a formação técnica. Eles investem extremamente na formação técnica e esquecem ou fazem, digamos assim, uma coisa bem superficial do que é a vida profissional mesmo, assim, do que seriam os deveres, do que seriam os direitos daquele profissional. E aí há, sim, a meu ver, um desconhecimento muito grande por parte desses profissionais. Então, por exemplo, eles acreditam que nós estamos trabalhando na questão do adicional de salubridade, que isso já seria um direito nato, que bastaria ele estar no cargo que ele já receberia automaticamente. E não é assim, né? Por exemplo, citando mais uma vez a Prefeitura de Belo Horizonte, para que ele receba o adicional, ele tem que solicitar esse adicional. Então, se ele não fizer a solicitação, ele não irá receber esse adicional. E muitas vezes isso passa despercebido, né? Se ele muda, por exemplo, de lotação, se ele troca de uma unidade para outra, ele tem que estar esclarecido que ele tem que fazer uma nova solicitação, porque a solicitação é avaliada conforme o local de lotação dele. Mesmo se tiver no mesmo grau ali, né? Mesmo se ele está na mesma instituição. Por exemplo, ele não trocou de instituição, que é a responsável, mas ele trocou o local de trabalho. Trocou o local de trabalho, entende-se que ele, teoricamente, ele pode trocar a exposição. Então, ele precisa fazer uma nova solicitação para que tenha uma nova análise para que ele continue recebendo. Então, a meu ver, há sim uma desinformação muito grande por parte aí dos profissionais do que são os seus direitos. E aí, para cada local que ele está, ele deveria buscar lá dentro do estatuto, quando a gente fala em serviço público, o que o estatuto do Estado, o que o Estatuto da União, o que o Estatuto do município lhe confere e buscar ativamente quais são os seus direitos ali. Isso mesmo, doutor André. Eu acho que o desconhecimento passa tanto no que é devido a ele, como também tem muitos que chegam entendendo que porque o colega recebe X, ele também deveria receber X, né? Sim. Então, concordo, acho que é isso. E a gente tem... o sindicato oficiou o Estado de Minas Gerais por algumas vezes em função dessa morosidade na concessão desse benefício, na realização dessa perícia. Então, está previsto nas normas do Estado que é necessário ele requerer a avaliação para que passe a receber o benefício. Então, como muitos desinformados, a gente fez esse papel de requerer para todos, mas o Estado não atende essa demanda prontamente. Então, o ideal é que esse médico conheça, sim, esse regime, né, de normas que regula a relação de trabalho dele e conte também com os advogados, né? Sim. Para que possa orientá-los. Se tiver dúvidas, né, como sempre, o sindicato está sempre de portas abertas para esclarecer se realmente, né, ele tem ou não direito Sim. a esse benefício. E ele pode solicitar, quando ele procura o jurídico e faz a solicitação, essa solicitação ela pode ser retroativa? Na verdade, tem municípios que falam, eu não avaliei, se eu não tenho uma avaliação que eu posso comparar, se eu estou num serviço que ele mudou, então, na unidade de saúde do Dr. André, eles passaram a atender um tipo de atividade diferente, vamos supor.
ele pode ter essa resistência por parte da administração, de que não tendo feito a avaliação da atividade naquele momento, ele não teria como comprovar que ele teria o direito anteriormente. Mas se a gente demonstra, o trabalho nosso é esse, demonstrar que as condições se mantiveram, sempre foram as mesmas. Então, a gente certifica, sua função é essa desde quando? Sua carga horária é essa desde quando? Você está neste local desde quando? Comprova que as mesmas condições, vamos requerer avaliação e vamos requerer desde a sua admissão. Mas tem resistências. Sim. E no caso, né, que o doutor André até falou da questão do período da pandemia, que a gente sabe que foi um período muito difícil, né, com uma demanda muito excessiva, o CIMED-MG ele recebeu muita demanda dos médicos dessa época, tem atendido os médicos que nesse período, né, tiveram atendimentos e que hoje falam, não, peraí, será que eu tenho direito a recorrer a isso? De que forma? Existe, né, casos que a gente pode citar aqui, explicar, orientar os profissionais que viveram esse período na linha de frente? Acho que o doutor André pode até me ajudar aqui, porque eu entendo que essa pauta é uma pauta permanente da instituição. Então, desde sempre, o sindicato vem reivindicando para que haja um adicional que, de fato, compense essa exposição. Que, na maioria das vezes, ele não compensa a exposição. Sim. E na pandemia esse trabalho foi intensificado. Então, não havendo uma mudança propriamente desse benefício, existe algum outro tipo de indenização, de adicional de benefício que pode ser concedido para esse trabalhador que está na linha de frente? Né? Foi muito disso que eu acredito que a gente teve essa melhora no âmbito do município de Belo Horizonte, de valor, e a gente teve a criação de outras gratificações temporárias específicas para a pandemia em outros entes. Então, no estado, a gente teve a GTESP, em Nova Lima, a gente teve uma outra gratificação que teve relação com esse trabalho durante a pandemia. Em Belo Horizonte, a gente só teve, em 2022, a mudança dos valores, a melhora dos valores. Essa é uma discussão importante porque eu acho que assim, a pandemia ela trouxe à tona algo que a nossa geração nunca tinha vivido, né? Que foi algo que foi completamente generalizado. Sim. E que obrigou uma mudança de postura brusca de toda a sociedade. A sociedade como um todo ela teve que se reorganizar. Nós tivemos momentos em que, digamos assim, o mundo parou. Sim. Né? Porém, nós profissionais de saúde, principalmente aqueles que estavam na linha de frente, nós não paramos hora nenhuma. Nós continuamos trabalhando o tempo inteiro, inicialmente totalmente expostos a algo novo que a gente não sabia como evitar. Haja vista que quando a gente compara o número de infecções, o número de mortes entre os profissionais de saúde e a população geral, nós tivemos um número aumentado dessas infecções, das complicações e das mortes nos profissionais de saúde, comparados com a população geral, justamente pela exposição. Sim. Nós estávamos muito mais expostos, nós estávamos lidando com isso dia a dia. Houve momentos em que os serviços, mesmo aqueles que faziam outras atividades, nós tivemos que parar essas atividades porque a urgência daquele momento era o atendimento dessas crises respiratórias, né, da questão da infecção pelo Covid. E aí, assim, você mudou naquele momento a forma, inclusive, de trabalhar. Mudou naquele momento a questão do grau até de exposição, né? E nós não tivemos essa mesma evolução nas normas compensatórias. Sim. Né? Então, assim, como eu disse, assim, chega até a soar de forma ridícula você pensar que no auge da pandemia, Belo Horizonte pagava um valor de R$71 como insalubridade para seus profissionais. Sim. Chegava a atender 20 pacientes de Covid por dia? Exatamente. Houve momentos durante a pandemia onde você exauriu a capacidade dos serviços de fazer transferência, de recepcionar novos doentes. Você tinha, em alguns lugares, serviços que tinham hora
para abrir, hora para fechar, que quase viraram um serviço 24 horas, porque você não tinha como transferir os pacientes. Aconteceram quase diariamente, chegava para a gente no sindicato, os profissionais esperando uma ambulância para fazer a transferência até 1, 2 horas da manhã, esperando que o transporte que estava sobrecarregado conseguisse chegar até a unidade para transferir aquele paciente, uma unidade que normalmente fecha às 7 horas da noite. Então, houve uma mudança completa do serviço, mas não houve, por parte do ente público, nenhuma forma de compensar os seus servidores aquele momento, aquela exposição. Valorizar mesmo, né, aquele momento que foi desesperador. E até questão o senhor falou isso aí, até questão assim, dos aparelhos disponíveis, né, dos equipamentos para atender essa população, essa demanda. Né, houve um desespero mesmo dos profissionais na época. Então, realmente, eu acho que mesmo vivendo um período de pandemia, talvez era o momento realmente de parar e tomar uma medida, né? Vamos valorizar os nossos profissionais. E muitos, inclusive, deixaram, né, de trabalhar, né, doutor André? Eu acredito que muitos abandonaram o serviço público, principalmente nessa época, considerando aquele cenário desesperador de uma doença que estava acontecendo e que estava trazendo essa insegurança. Sim, como eu disse, foi algo novo, foi algo diferente e que num primeiro momento a gente não sabia como lidar, não sabia como agir, né? Mas em momento algum eu acredito que a maioria dos profissionais ele se furtou a esse embate, a colocar até a sua própria saúde, a saúde da sua família em risco para continuar fazendo os atendimentos, né? Nós vimos várias cenas onde os profissionais não retornavam para suas casas. Nós vimos várias cenas onde os profissionais ficavam meses sem ter contato com aqueles que lhe eram próximos, com medo de levar para os seus entes queridos, né, uma doença que podia custar a vida. Então, o mínimo que se esperava era ter, digamos assim, por parte do ente público, algum tipo de recomposição, algum tipo de amenização pecuniária para aquela situação. E, infelizmente, não foi isso que a gente viu. Sim. E em relação aos EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, no caso, o uso deles impede o pagamento desse adicional ou não tem relação nenhuma? Não, ele não impede o pagamento do adicional. Então, o empregador continua com o dever de compensar aquele trabalhador que comprovadamente está exposto a agentes nocivos à saúde, ainda que ofertando os equipamentos de proteção o adicional de insalubridade. A gente entende, principalmente na medicina, que é muito difícil você neutralizar por completo a exposição de um agente biológico, porque você está todo parafernado. Né? Rasgou a máscara, precisou tirar a luva, enfim. Eu defendo que os equipamentos de proteção são também dever do empregador, a oferta deles, e que eles não tiram o dever de compensar aqueles que trabalham com esse benefício financeiro, que é para aqueles que estão comprovadamente expostos aos agentes nocivos à saúde. Sim, doutor André, ia até complementar? Não, é exatamente isso. Eu acho que assim, uma coisa não impede a outra. Na realidade, é uma obrigação do empregador de ofertar para o seu trabalhador, seja no ambiente público ou no privado, os equipamentos de proteção individual. Então, isso é, na realidade, uma obrigação. E isso não impede com que ele, ao mesmo tempo que ele esteja recebendo esses equipamentos de proteção, ele também tenha alguma recompensa pecuniária como adicional de salubridade por conta do seu grau de exposição, que continua o mesmo. Sim. E para entender melhor sobre a questão do adicional de salubridade, ele integra essa remuneração do servidor? A gente precisa entender o que é remuneração, o que é salário. A gente fala que é um salário compensação. Então, lá na CLT, ele está condicionado ao trabalho, né? Então, se eu não trabalho exposto, ele não é pago. Mas é garantido que ele seja considerado para cálculo de algumas verbas,
por exemplo, um 13º, um adicional de hora extra. Então, ele é usado como referência para pagamento de algumas verbas, mas ele não incorpora, em definitivo, ao salário daquele trabalhador, tanto é que ele não carrega isso como um direito quando ele se aposentar ou quando ele se afastar das suas atividades por algum motivo, por alguma licença. De uma certa forma, é a seguinte coisa, ele só é devido enquanto o profissional está exposto. A partir do momento que o profissional não está mais exposto àquela situação de insalubridade, ele deixa de ser devido. Bom, Mariana, e em relação ao judiciário, né, para determinação do pagamento, do adicional, qual que é o posicionamento do judiciário em relação a isso? No que se refere ao servidor não seletista, infelizmente, o posicionamento dominante do judiciário é de que eu preciso ter uma norma que determine como calcular e como pagar. Isso depois de comprovada a exposição. Então, prescinde a avaliação das condições de trabalho como condição para aplicar para concessão desse adicional. E no caso desse servidor, eu tenho que ter uma lei que fala qual que é o grau que eu vou corresponder e qual que é a base de cálculo que eu vou considerar, né? No que se refere aos empregados seletistas, me parece que é uma prática mais fácil, assim, né? A gente tem a gente tem trabalhador seletista que ainda não recebe, mesmo estando na assistência. Mas é chamar esse trabalhador e lembrá-lo do direito. Mas indo para o judiciário, fazendo essa avaliação e comprovada a exposição, é direito a ele a receber esse adicional. Bom, e então, pegando um pouco do que você falou, qual que é a orientação prática que a gente pode dar para aquele servidor público, para ele requerer esse direito, para ele correr atrás realmente daquilo que ele, né, nos assistindo, vendo aí realmente que de repente, olha, eu tenho direito ao adicional de salubridade. Qual que é a orientação prática que vocês podem dar para esse servidor? Requeira, né, a avaliação das suas condições de trabalho por um técnico, seja um engenheiro ou um médico do trabalho. Requeira essa avaliação. Feita essa avaliação ou resistida a essa avaliação, né, eu acho que esse profissional ele tem que contar com uma orientação jurídica. Então, se eu não tenho por parte do meu empregador a realização dessa avaliação, eu posso fazer por conta própria? Pode. Pode fazer por conta própria. O sindicato pode requerer? Pode fazer. E daí a receber esse benefício, aí a gente vai ter que validar essa avaliação. Mas, né, o que se espera é que o empregador, uma vez provocado, realize a avaliação de o quão ele está exposto e conceda a ele o benefício conforme está regulamentado. Sim, então assim, né, a dica principal é ficar atento e, se tiver dúvida, procurar o CIMED-MG, que está sempre de portas abertas para orientar, o departamento jurídico está, né, temos diretores também que estão sempre ali na linha de frente para orientar e ajudar vocês, né, a esclarecer essas dúvidas. Sim. Mariana, alguma mensagem que você tem, um recado importante aí para os nossos telespectadores, ouvintes? Seguir atento mesmo, né, aos direitos, dispostos a ele, e o sindicato também, né? A gente viveu a era da Revolução Industrial e agora nós estamos aí na era da tecnologia, inteligência artificial. Esses direitos do trabalhador também vão ter que ser revistos em algum momento, ser aperfeiçoados, né? Daqui a pouco o robô está fazendo os raios-x e quais são os outros direitos que a gente tem que assegurar para esse trabalhador. Então, tá junto com as entidades que o representam, conhecer quais são os seus direitos, né? E contar mesmo conosco, tendo qualquer violação ou identificação de violação, procurar uma assessoria. Doutora André, sua mensagem? Eu acho que a mensagem principal para o meu colega médico é exatamente essa. Primeiro, conheça os seus direitos. É muito importante a gente ter ciência disso. E tenha toda certeza que a melhor entidade para defender os seus direitos é o Sindicato dos Médicos. Lá
A nossa especialidade é exatamente essa, é defender o profissional médico naquilo que lhe cabe, naquilo que lhe é direito, para que a gente tenha melhores condições de trabalho, para a gente que tenha um salário digno e tenha todos os seus direitos resguardados. Então, aproxime-se da sua entidade, conheça, confie no trabalho do nosso departamento jurídico. Ele está lá para isso, para defender o profissional médico naquilo que lhe cabe. Bom, e é com esse recadinho especial, né, que o doutor André acabou de falar, é que a gente encerra aqui mais um episódio do nosso podcast Trabalho Médico, conectando você ao CIMED-MG. E aqui eu quero deixar um recadinho muito importante: siga as nossas redes sociais, vai no nosso YouTube, acompanhe os nossos episódios, comente, curte. É muito importante essa participação de vocês para que a gente possa aperfeiçoar cada vez mais o nosso trabalho e trazer temas interessantes que possam falar a respeito da sua defesa e do seu direito. Contamos muito com vocês. Quero agradecer aqui mais uma vez a presença da doutora Mariana e do Dr. André. Muito obrigada por participarem desse episódio, que foi muito enriquecedor para todos os profissionais médicos e para a sociedade também, falando de um tema tão importante que todos nós temos direito. E por vocês que estão aí, muito obrigado por terem acompanhado conosco o nosso podcast. Estamos aqui à disposição. O CIMED-MG é a casa do médico, é a casa do acadêmico de medicina. Conte sempre conosco e até o nosso próximo episódio. Um grande abraço.